Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim falar aqui rapidamente sobre a meritocracia e a cultura dos coaches. A gente está vivendo hoje um momento bastante curioso em que basicamente as pessoas elas são avaliadas, elas são determinadas, elas são direcionadas a partir daquilo em que profissionais especialistas, né, da automotivação expõe a todos nós, né? A ideia de que você é uma pessoa maravilhosa, sensacional, de que tudo só depende de você, que é a maior mentira que existe no mundo hoje em dia você falar uma coisa desse tipo, né? Porque tem coisas que dependem da gente, mas nem tudo depende só da gente, né? Então, a cultura do coach, né, ele é muito curioso porque o coach nos últimos tempos, ele fala aquilo que na verdade a gente quer ouvir, né? Aquela coisa de que você é o super-homem, você é a Mulher Maravilha, tudo na verdade tem a ver com você, você é uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita, tudo só depende de você. Então aquela coisa você precisa te amar mais, você precisa se amar mais, essas coisas todas. Então a gente está vivendo num momento agora em que existe uma ideia do afago bastante grande do ego. E os coaches, na verdade, que são especialistas nessa área, fazem isso a todo momento, a todo instante. Né? Criam, por exemplo, literaturas do tipo 10 maneiras para conseguir o sucesso, 10 formas para conseguir ser uma pessoa proativa. Né? E no meio de tudo isso tem a questão da meritocracia. Porque a meritocracia, que é um conceito até um tanto equivocado, parte da ideia do quê? Da conquista que você tem, alguém conseguiu algo, né? Aquelas histórias que a gente conhece, né, muito comuns do fulano que veio de uma origem pobre e conseguiu, através do seu mérito, através do seu esforço, através da sua dedicação, uma pessoa pobre que ficou rica. Essas coisas todas que a gente ouve frequentemente e que a gente tem que entender que, na verdade, isso são basicamente exceções e não a regra. Isso acontece e isso, na verdade, é algo que tem a ver com a vida das pessoas. Entretanto, a gente não pode achar que isso acontece a todo momento, a todo instante. Não é bem assim. E de que quando você acha que pode conseguir qualquer coisa, né, cria um outro problema. Qual é o problema? O fato de que, de novo, tudo só depende de você e não é bem assim, tá? Por exemplo, eu sou professor do ensino médio, né? E essa garotada, ela realmente cria uma ideia muito louca na cabeça deles de que realmente as coisas dependem muito de mim e de que eu tenho que ser uma pessoa bem-sucedida, eu tenho que ser bom em tudo, o que na verdade é uma grande bobagem. Começa por aí. Primeiro, uma coisa que eu falo muito para os alunos, meus alunos sabem disso, né? Que é essa coisa de assim, de querer ficar se comparando com os outros. É a pior coisa que tem. Ah, porque o fulano ele é muito bom em tal área, em tal disciplina, em tal coisa. Aí eu vou lá, né, dentro da minha perspectiva, ficar me comparando com as pessoas. Como se isso fosse possível. E não é assim, porque cada indivíduo tem seu talento, tem sua habilidade, tá? Outra coisa, talento é uma coisa que vem de você. Agora, trabalhar, isso é uma outra coisa. Você tem a ver uma iniciativa da pessoa mesmo. Então eu posso ser uma pessoa extremamente talentosa e não trabalhar tanto. E não querer, tá? Eu posso, na verdade, ser uma pessoa talentosa e não ser uma referência na minha área. Eu posso ser uma pessoa talentosa, de repente, e fazer só o básico. Ou posso ser uma pessoa talentosa, na verdade, e ir trabalhar para poder realmente buscar uma coisa melhor para mim. Tudo isso, tá? A grande questão hoje em dia, gente, é assim, é que como a gente vive numa sociedade extremamente individualista, né, e egocêntrica, é criada uma coisa muito louca, que é o especialista do egocentrismo, que é o coach. Que é o cara que vai dizer para ti que tu pode tudo, velho. Tudo só depende de você, de novo. Quer dizer, são modelos que a gente vai verificar que tem muito a ver com essa ideia do individualismo, e isso parte também de uma perspectiva do consumismo, porque afinal de contas, se você ganha, se você cresce enquanto pessoa, você ganha enquanto profissional, você se torna uma pessoa, digamos assim, aceitável, você começa a ser uma pessoa que a gente pode chamar aqui de economicamente viável, né? Porque quando você tem renda, você tem dinheiro, você tem poder. E se você tem poder, você tem prestígio. Se você tem prestígio, você tem reconhecimento. Tudo, tá? E o que o coach faz? Ele faz tudo isso. Ele aborda tudo isso, ele destaca tudo isso, né? É um motivador, mas é um motivador, né, meio charlatão. Por quê? Porque no final das contas, nem todo mundo é uma Mulher Maravilha, nem todo mundo é um Homem-Aranha, é um Superman. Somos pessoas normais.
Só que jogaram na cabeça da gente que nós temos que ser a princesa ou o príncipe. E o coach faz muito isso, né? Eu brinco dizendo que o coach ele faz muito aquilo que, por exemplo, se falava assim no passado, né? Na minha geração, que dizia assim para as meninas, olha, você é a princesinha, que tem que buscar o príncipe encantado, tá? E jogaram essa ideia na cabeça das pessoas e as pessoas aceitam, né? Mas pessoal, antes de falar sobre tudo isso, peço mais uma vez que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê seu comentário, o canal também é seu. Uma coisa que eu falo muito na sala de aula com os meus alunos é a questão da meritocracia. Tá? E há um conceito um pouquinho equivocado sobre a meritocracia. Porque assim, as pessoas acreditam que meritocracia é simplesmente conquistar algo através da sua habilidade, da sua capacidade, do seu empenho. É isso, mas não é só isso. Porque a meritocracia tem a ver com a ideia do quê? Da realidade, do momento, da situação em que eu me encontro. Porque assim, se eu de repente sou o filho de um juiz, se eu estudo num colégio de classe média alta, né, que tem uma mensalidade de 2.000, 3.000 reais por mês, tá? E de repente eu tenho uma escolaridade de ótima qualidade, um padrão de vida muito bom, eu não tenho problemas materiais, eu não tenho necessidades materiais. Tá? E conquisto, na verdade, por exemplo, uma vaga no vestibular e conquisto as coisas, eu não devo, na verdade, me achar a última bolacha do pacote. Eu não devo me achar a pessoa mais incrível, espetacular do mundo. Por quê? Porque a minha condição social me dá a possibilidade de conseguir coisas também espetaculares. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, eu não posso me comparar com um aluno da mesma idade, que estuda, que está na mesma série e que mora numa área distante, rural, ou mesmo urbana, periférica, com uma série de problemas sociais, tá? Com falta de recursos, falta de dinheiro, tá? Que muitas vezes não tem acesso a uma banda larga boa. Então não dá para fazer essas comparações, porque quando você, na verdade, verifica a tua condição social melhor em comparação a de outros, não tem meritocracia, velho. A meritocracia acontece quando você está num grupo de pessoas e essas pessoas estão numa mesma condição. Aí eu tenho meritocracia. Por quê? Porque através do meu esforço todos estão nivelados, todos estão no mesmo padrão e, evidentemente, alguns vão se destacar como mais do que outros, natural. Porém, eu não posso me comparar, por exemplo, me achando o máximo, porque eu, enquanto filho de um juiz, na verdade consegui uma vaga de medicina numa universidade pública ou privada, em comparação a um jovem pobre negro que, na verdade, não conseguiu nada, da mesma série, da mesma idade. Tá? Por quê? Porque, na verdade, as condições sociais são diferentes. E a meritocracia não percebe isso, não avalia isso. Tá? Então é aí que entra a ideia do coach. O coach, na verdade, ele acaba criando essas ideias de que tudo tem a ver com única e exclusivamente habilidade sua, e nada mais do que isso. Então você esquece das condições sociais, você esquece dos modelos sociais. Porque por mais que se diga assim, não, mas o fulano conseguiu, mesmo sendo uma pessoa pobre, sendo uma pessoa não tendo recursos, mesmo sendo uma pessoa negra, ele conseguiu, tá? Então tu tem aí um exemplo. Mas, de novo, a gente está falando de exceção, a gente não está falando de regra. Porque se te fala de regra, tudo bem. Então, dá para conseguir tranquilamente. Agora, se eu falo de exceção, e é a exceção da exceção, aí fica mais complicado, fica mais difícil. Por isso que uma das coisas que a gente tem que entender é que o coach, ele é um motivador, mas ele é, na verdade, também um charlatão motivador. Por quê? Porque ele acredita, ou ele joga na cabeça das pessoas, que realmente é apenas uma questão única e exclusiva do indivíduo. Eu não olho para a condição social das pessoas, eu não olho para a situação social, econômica, material. Eu simplesmente olho para a personalidade do indivíduo. E aí, nesse caso, há um problema muito sério. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, quando tu vê jovens pobres de áreas periféricas que não tiveram tanto recursos quanto os jovens de classe média alta, esses jovens, esses primeiros, acreditam que são uma porcaria. Acreditam que não são nada. Vão ter uma baixa autoestima em diversas situações. E uma coisa que o mundo faz muito hoje é acabar liquidar com a tua autoestima, velho. Quer dizer, o mundo é uma máquina de destruir a autoestima, tá? Então, hoje eu dou aula para alunos do ensino médio e eu vejo realmente que é uma garotada que está
sempre numa fissura de querer buscar alguma coisa a mais. Porque jogaram na cabeça dessa garotada que eles têm que ser sempre mais alguma coisa, eles têm que sempre que buscar mais algo, tem que ser, na verdade, melhor em tudo. Você não tem que ser melhor em tudo, você tem que ser bom no que você faz. Tu tem uma habilidade, uma capacidade, pronto. Mas eu não preciso ser o melhor de todos, eu não preciso ser o mais proativo, o mais determinado. O que eu preciso, na verdade, é fazer a coisa certa. É isso que eu tenho que entender. Mas, numa sociedade individualista, consumista, em que diz que você tem que ser o melhor em tudo, fica muito complicado, porque no final das contas eu começo, na verdade, a achar que quando eu olho para uma rede social que está todo mundo feliz e eu não estou feliz, eu sou uma merda, eu sou uma porcaria, eu não presto para nada, tá? Então, o que eu falo muito para os jovens é assim, gente, calma, por favor, tenham calma. O mundo, ele é uma máquina de destruir a autoestima. E ele não pode destruir a tua autoestima. Ele não vai te destruir. Não fique se mostrando ser melhor do que os outros. Seja você. Seja uma pessoa boa, justa. Trabalhe pelo que você quer. Se dedique. Mas não caia nessa história de coach, de se achar o melhor, o mais lindo, a mais perfeita, sabe? Você não é a princesa da Disney, como você também não é o super-herói. Você simplesmente é uma pessoa que precisa se respeitar, respeitar os outros e entender que entre fazer o bem e o mal, fazer o bem é mais difícil, é mais complicado. Há um sacrifício imenso, terrível para fazer o bem. Mas a gente tem que fazer o bem. Por quê? Porque é o correto a fazer. A gente é tentado todo dia a ser individualista, a ser egoísta, a ser cruel, a ser autoritário, a ser intolerante. Todo dia a gente é incentivado a isso, mas não façam isso. Por quê? Porque os fins não justificam os meios. Não seja, na verdade, uma coisa que pode te destruir posteriormente. Vamos lembrar que os caras mais bem-sucedidos profissionalmente, quando você olha a vida dessas pessoas em termos pessoais, são péssimos pais, são péssimas mães. E não seja mais um como esse. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.